Sempre que o assunto é raio, é necessário saber um pouco de física, de átomos, eletrostática, e aí já começa a complicar. Calma, hoje o Explicando o Tempo vai descomplicar os raios para você. Como se formam os raios? Para responder essa pergunta é inevitável falar de eletricidade estática. Sabe aquela experiência bem básica que se faz com um pente e pedacinhos de papel? Esfregue o pente de plástico no cabelo e depois o aproxime de pedacinhos de papel. Eles logo ficam grudados no pente. Não é mágica, é um exemplo simples do princípio da eletrostática. Qualquer substância natural e os objetos são formados por átomos. Vamos lembrar que o átomo é neutro, ou seja, dentro dele temos carga positiva, que são os prótons, e carga negativa, que são os elétrons. Acontece que quando existe o atrito de uma substância com outra, há uma troca de cargas, rompendo essa neutralidade. Quando existe fricção, os elétrons de um corpo são transferidos para outro corpo, acumulando assim maior carga negativa de um lado e maior carga positiva do outro. O princípio da eletrostática explica a atração das cargas. Veja, dois corpos com cargas negativas se repelem, dois corpos com cargas positivas também se repelem. Mas dois corpos com cargas diferentes, positiva e negativa, se atraem. É a situação do nosso exemplo com o pente e os pedacinhos de papel. Pois bem, é exatamente essa troca de cargas que acontece dentro das nuvens. Em outros programas já mostramos que dentro da nuvem existem partículas de água e cristais de gelo, certo? Dentro da nuvem, essas partículas se atritam umas com as outras e existe a troca de cargas. Uma grande quantidade de elétrons se concentra na parte de baixo da nuvem e outra quantidade de prótons se concentra na parte de cima. A nuvem fica então polarizada. É igualzinho uma pilha, sinal positivo em cima e sinal negativo embaixo. E o raio no meio de tudo isso? Quando a nuvem fica polarizada, chega um determinado momento que a carga é tão alta que ioniza o ar e rompe seu isolamento elétrico. Mas o que significa isso? O ar funciona naturalmente como um isolante elétrico e impede que a eletricidade escape. Mas se as cargas forem muito fortes, o ar deixa de ser isolante e passa a ser um condutor, tornando possível a formação de uma enorme corrente elétrica. Esse processo se chama tecnicamente ruptura do dielétrico. Neste instante, acontece a descarga elétrica, que é o raio, a faísca que enxergamos no ar. Nos temporais, a maior parte das cargas se desloca de cima para baixo. Nesse momento, o ar se aquece ao extremo, a 30.500 graus Celsius. Se expande rápido e aí vem o estrondo, o trovão. Preste atenção que primeiro enxergamos a faísca, o relâmpago, e depois ouvimos o trovão. Isso acontece porque a velocidade da luz é superior à velocidade do som. Agora, imagina poder ver todo esse espetáculo simulado bem de pertinho. Estamos aqui no Museu Catavento com o Guilherme para explicar como é que funciona esse aparelho aqui. Guilherme, isso é um simulador de raios, é isso? É isso mesmo, Clara. Na verdade, o apelido dela aqui no Museu Catavento é Fábrica de Raios, né? O nome verdadeiro é Máquina de Windchurch. Ela é um gerador eletrostático. Ela simula a fabricação, a formação de raios, né? Acontece bem parecido o que acontece nas nuvens. Ali dentro das nuvens você tem partículas, né? E elas se atritam umas com as outras, formando assim energia eletrostática. Aqui na máquina de Windchurch, o atrito ocorre entre essas placas de cobre que a gente tem aqui, ok? Com o ar. Elas ficam girando e se atritando com o ar. Conforme elas vão se atritando, elas vão gerando energia eletrostática, ok? Essa energia que a gente gerou nessas placas vai ser coletada por essas duas barras com essas pontas e mandada para dois capacitores. Um lado fica o positivo e o outro negativo. O que seria? Você tem mais cargas negativas de um lado e do outro menos, ok? E na física a gente diz o quê? Que ocorre uma diferença de potencial. A mesma coisa que acontece na nuvem. Aqui, para a gente conseguir ver um raio, o que a gente precisa? Muito bem, é entre essas duas esferas. O que a gente precisa? A gente precisa juntar bastante tensão elétrica para o quê? Para romper o ar que a gente tem entre essas duas esferas. Esse aqui é o gerador de Van de Graaff. Ele é um gerador eletrostático também. Funciona com o mesmo princípio que a máquina de Windchurch. Ela forma energia eletrostática por atrito, ok? Que a gente está conseguindo ver o quê? A faísca, que está bem aqui. Esse raio tem em torno de uns 50.000 volts.
Sugestões para os próximos programas? Participe por todas as nossas redes sociais com a hashtag Explicando o Tempo. Até a próxima!